Oi, gente. É uma alegria encontrar todo mundo aqui no República Agro mais uma vez e hoje vou ter uma conversa realmente extraordinária. Eu tenho repetido insistentemente que um país sem ciência não tem futuro e um país sem cientista não tem ciência. Vou falar sobre isso hoje com um cientista extraordinário, um dos mais brilhantes cientistas brasileiros, o Dr. Evaldo Vilela, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas e junta a agronomia brasileira inteirinha de todos os estados do país, uma associação importante que defende a ciência agronômica em termo nacional. O Dr. Evaldo é formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, em 1971. Fez seus mestrados em entomologia na Universidade de São Paulo em 75 e doutorado pela Universidade de Southampton, na Inglaterra, em 83. Ele usou inúmeros pós-doutorados no Japão de Tsukuba, no Nuremberg, na Alemanha, na Califórnia, em Berkeley. Então, ele tem uma história, uma formação acadêmica robusta, forte. Inclusive, é pesquisador emérito do CNPq. Aliás, o Dr. Evaldo foi presidente do CNPq até 2023, até recentemente, que é uma instituição fundamental para o desenvolvimento da pesquisa em nível nacional. Ele também é membro da Academia Brasileira de Ciências, outra indicação de que é um cientista respeitadíssimo. Foi presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e recebeu já inúmeras medalhas no Brasil e fora do Brasil, seminário de pesquisa. Foi reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, de Viçosa, perdão, onde foi professor durante muitos anos e reconhecido e homenageado muitas vezes na sua condição de professor. Então, o doutor Evaldo Vilela é uma dessas figuras raras, coberto de glória e que está dando sua contribuição ainda para nós hoje na Academia Brasileira de Ciência Agronômica. Meu amigo Evaldo Vilela, uma alegria tê-lo conosco na República Agro. Bem-vindo, tudo bom, Evaldo? Muito obrigado, Roberto. É uma entrevista muito importante para a minha carreira. Imagina, Evaldo. Importante é você, o resto é conversa. Mas vamos lá, nós temos dois blocos desse programa aqui. Eu queria dividir em dois temas. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente aqui quais são os seus planos na Academia Brasileira de Ciência Agronômica e olhar esse futuro da agronomia brasileira de maneira muito consistente. A segunda parte, segunda metade do programa, eu queria falar sobre ciência agronômica de maneira geral. Como é que você está vendo esse processo no Brasil? Mas vamos começar com a primeira parte. Você assumiu a academia recentemente. Quais são os seus planos na Academia Brasileira de Ciência Agronômica? Pois é, Roberto. O primeiro plano nosso é exatamente dar continuidade ao trabalho iniciado. A academia se iniciou com o trabalho do Dr. Eudes, lá em Pernambuco, juntamente com o Dr. Alisson Paulinelli, nosso colega, e também com o esforço seu, que foi o primeiro presidente dessa nossa academia. Então, esse é o primeiro plano nosso, dar sequência. Isso significa ampliar o número de nossos acadêmicos, né? Nós estamos chegando agora, no segundo semestre, a 100 acadêmicos, né? Isso é muito importante, porque a academia precisa crescer. E ela cresce com um espírito próprio, porque nós estamos buscando, para acadêmicos, os nossos pesquisadores de bancada, engenheiros agrônomos que contribuem para a pesquisa básica no Brasil, para a pesquisa aplicada e, além disso, para aqueles engenheiros agrônomos ligados à ciência, mas que estão no campo, estão fazendo experimentação, estão transferindo tecnologia. Então, a nossa academia ela tem um caráter um pouco diferenciado das demais academias de ciências, muitas vezes, porque elas estão mais naqueles cientistas que publicam papers, né? Nós também valorizamos isso e temos esses acadêmicos, mas nós temos também aqueles que levam até, porque a agricultura é diferenciada de outras áreas, né? Então é muito importante esse papel, não só de extensionista, mas aquele que leva da bancada ao campo. E a nossa agricultura, ela é pujante como ela é, graças, inclusive, a esse esforço desses engenheiros agrônomos que nós, na academia, procuramos valorizar, agregá-los em torno de uma meta maior, né? Então, nós temos essa direção, essa orientação de influenciarmos nas políticas públicas. Isso é uma coisa importantíssima, né? E estamos caminhando nesse sentido agora, chegando a uns 100 acadêmicos, né? Então, nós temos essa determinação que vem exatamente da criação da nossa academia,
e temos nos esforçado muito nesse sentido. E temos colaboração muito grande, porque nós, engenheiros agrônomos, somos muito colaborativos, nós trabalhamos muito pelo coletivo, isso nos ajuda muito. Agora, na sua programação para esse ano, tem algum evento, algum congresso organizado pensando nisso? Pois é, tem sim. Nós vamos fazer o segundo congresso, né? A cada 2 anos. Nós fizemos em Piracicaba com a sua liderança e agora vai ser o segundo. E nós estamos trabalhando já com resultados para realizar em Cascavel, porque eu estou atualmente, parte do meu tempo, dedicado à ciência agronômica em Cascavel, ligado ao governo, né? E ligado às cooperativas e ligado às universidades, trabalhando com pesquisadores paranaenses, né, na área da agrogenômica. Então, nós vamos fazer o nosso congresso lá, porque o ambiente agronômico é muito forte. E nós temos muitos engenheiros agrônomos. Só para você ter uma ideia, Roberto, nós temos duas universidades particulares que são muito antigas, são da década de 70, são muito boas, né? Tem um espírito muito comunitário, e essas duas, né, são os 2 cursos de agronomia que tem em Cascavel, reúnem 1.250 aproximadamente, aí, varia do período, mas em torno de 1.250 estudantes de agronomia. E nós vamos levar ao nosso congresso, uma parte dele, inclusive nós te convidamos, se for possível, a sua presença lá conosco, ou pelo menos uma gravação sua, porque o pessoal te adora, né? O pessoal do cooperativismo adora você lá em Cascavel, porque você contribuiu muito para o desenvolvimento lá, né? Assim como o Alisson também. Então, nós vamos realizar, com o apoio das cooperativas, né? Nós estamos contactando a LAR, estamos contactando a Copavel, a Coamo, né? Para que a gente possa fazer um evento, inclusive, com palestras para os estudantes de agronomia nas 2 universidades, né? E também para que essas cooperativas possam, num trabalho conjunto, porque são 2 ou 3 dias só que nós estamos trabalhando, para que as cooperativas mostrem para os nossos acadêmicos, que muitos deles são de outras partes do Brasil, como essa região do Paraná é influenciada pela agronomia. E a riqueza que vem ali vem da terra, vem das plantações, vem da produção de proteína animal e envolvimento muito grande da Associação de Engenheiros Agrônomos. Então, esse é o nosso plano para dia 30 e 31 de outubro. Nós estamos já com essa data fixada, já estamos com auditório, já estamos com vários contatos feitos. Queremos levar o José Haroldo, lá da Coamo, ver se ele aparece lá também conosco, né? Assim como outros líderes lá do cooperativismo, e também cientistas lá, nós temos muitos lá em Cascavel, temos muitos em Londrina, em Maringá, né? Que nós vamos também estar presentes. Então, vai ser uma confraternização muito importante. E nós estamos buscando alguns recursos também para ajudar, para que os nossos acadêmicos possam ir, né? E ter os seus gastos minorados para aumentar a quantidade dos nossos acadêmicos presentes lá, porque vai ser um momento muito importante de crescimento, de presença da academia, divulgação da nossa academia para estudantes, para a população, para a sociedade em geral, né? E esse modelo do Paraná, certamente, ele vai continuar. Os próximos congressos nós queremos fazer em Mato Grosso, queremos fazer em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, enfim, levar um pouco, né, do que nós fazemos à população de uma maneira geral. Evaldo, olha, parabéns. Esse negócio é muito bem bolado, fazendo no Paraná, lá em Cascavel. O Paraná tem um cooperativismo maravilhoso, todo mundo reconhece. Você tem lá a Copavel, tem a Coamo, tem a Cocamar, tem uma cooperativa tem a LAR, lá em Medianeira, você tem também a cooperativa lá de Cafelândia, que é muito boa também. Muito boa. Tem cooperativas maravilhosas. Paraná, e tem também a Embrapa Soja, lá em Londrina, está perto de você, ali em Cascavel. E a nossa variante é de lá. Então, parabéns de fazer esse negócio do Paraná. Vai juntar a agricultura, a ciência e a cooperativa
num grande congresso. Esse negócio vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Eu espero lá também. O problema é que vai ser nas vésperas da COP30, que vai ser no dia É, 8 de novembro, lá. Vai dar tempo de ir para Londrina, Cascavel e daí para Belém do Pará. Mas muito bom, nós, muito boa ideia. é, nós ficamos com o calendário por causa da COP, é um pouco difícil, porque nós queremos envolver os nossos estudantes de agronomia, aproveitando que nós temos muitos estudantes lá de agronomia, né, na cidade de Cascavel. E se a gente jogasse para depois da COP, nós vamos teríamos dificuldade de acessar os estudantes, porque já estariam no período de férias, né? Então, trabalhando com essas datas aí, eu acredito que a gente consiga também, Tá talvez, certo. se você puder ir, mas se não puder, a gente vai ter a oportunidade de ter um vídeo seu também, porque é muito emblemático a presença sua, o trabalho que foi feito e o trabalho que ainda tem que ser feito, porque a academia ela tem essa determinação de influenciar, né, o que nós precisamos desenvolver na agronomia, o que nós precisamos desenvolver em termos de ciência, né? E para isso nós precisamos nos conectarmos com a sociedade, com as empresas, com o cooperativismo, para que o pensador sinta a necessidade de trabalhar em prol do desenvolvimento. Então, esse é um papel muito importante da nossa academia. Bom, Evaldo, você está falando em estudante de agronomia, então nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo agora, mas eu quero te provocar, assim que a gente voltar na segunda parte do nosso programa, quero fazer uma provocação para você sobre estudante de agronomia. Como é que você está vendo hoje o currículo escolar da escola de agronomia? Está bem? Precisa mexer nisso? Como é que você enxerga essa questão? Vamos fazer um pequeno intervalinho, então vamos falar sobre isso aqui. Depois, quero falar muito sobre ciência agronômica com você. Currículo Tá primeiro bom. e depois. A gente vai e volta no instantinho. Segura as pontas, a gente já está voltando já já. Oi, gente. No República de hoje, estou conversando com o Dr. Evaldo Vilela, um cientista brasileiro importantíssimo que hoje preside a Academia Brasileira de Ciência Agronômica. Já foi presidente do CNPq, reitor da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Tem uma história enorme de ciência e tecnologia que gerou um resultado espetacular para o Brasil inteirinho. Então, eu estava conversando com o Dr. Evaldo na primeira parte, falando sobre o que ele está precisando fazer com a Academia Brasileira de Ciência Agronômica. Mas, no final da primeira parte, eu perguntei a ele, agora vou repetir a pergunta. Evaldo, uma discussão muito grande sobre currículos das universidades públicas e privadas falando sobre agronomia. O que você acha disso, Evaldo? Nós estamos bem, né? Nós estamos definitivamente, quando você olha a Exalc, você olha Lavras, Viçosa, Santa Maria, enfim, nós estamos bem em termos de ensino de agronomia no nosso país. Mas é claro que as transformações no mundo hoje são muito grandes. O nosso jovem não é mais igual nós fomos, né? Isso precisa ser contextualizado. E o que a gente percebe, infelizmente, é que as nossas universidades, de uma maneira geral, elas estão assim muito lentas para perceber o estudante que nós temos hoje, que é um estudante. Eu sou muito fã dessa juventude que está aí, porque tem uma habilidade digital, neural, que nós nunca pensamos em ter, né? Então, é uma geração muito valiosa para o país. E, infelizmente, os nossos currículos e as nossas universidades ainda estão muito acomodadas, muito no conforto, porque, infelizmente, com o passar do tempo, houve assim, o papel do professor ficou muito predominante sobre a universidade. Ela não tem muito aquela pegada que tinha no nosso tempo, né? Meu tempo, o seu, de que a Exalc, a Federal de Viçosa, determinava o que a gente tinha que fazer, né? Hoje a coisa está um pouco desorganizada, eu diria, né? Mas isso, eu acredito que nós somos capazes de sobrepassar essa questão. Mas eu quero reforçar a necessidade dos nossos currículos, por exemplo. Eu estou nessa luta agora, minha pessoal, com reitores, com universidades,
Tem cursos de agronomia que não ensina, não estimula o estudante a usar inteligência artificial, não para brincadeira, não para fazer cartinhas, mas para usar como uma ferramenta para o desenvolvimento do seu aprendizado, da sua intelectualidade, né? A inteligência artificial já está aí em todo mundo, né? Quando você visita a China, é impressionante como os meninos, os jovens estão trabalhando como uma ferramenta, não tem outra. E aqui nós estamos muito lerdos nessa questão, né? E a outra é genômica. Você acredita que eu encontrei universidades boas, de gabarito, que não estão ensinando genômica, né, para os seus estudantes de graduação? O aluno está saindo com déficit de conhecimento sobre a questão da transformação das plantas. Nós estamos numa época, agora passou a transgenia, não estamos falando mais nisso, apesar que ainda é um instrumento, ainda existe e vai ser usado, mas nós estamos falando em edição gênica, o que a medicina já está fazendo, né? Nós estamos entrando na onda da medicina para usar os equipamentos que eles têm, que são caros, né? E para fazer transformação de plantas de maior valor agregado, plantas que possam resistir às mudanças climáticas, à alta temperatura, à questão da água, né? E você pode fazer edição gênica, como se faz hoje, quando você detecta que tem um embrião humano, né, numa mãe grávida, você pode alterar determinados genes que estão ali com toda a ética, né, e queriam prejudicar essa criança no futuro por uma deficiência, uma doença, alguma coisa, né? E nós podemos fazer o mesmo na planta, né? Nós podemos ter uma soja hoje que produz aditivos, por exemplo, que hoje são sintéticos. Você compra complemento para ração, né? E podem ser produtos da pessoa, o Brasil tendo aditivos de ração orgânicos, naturais, produzidos por plantas. É um mercado estupendo para isso, né? Então, na soja, por exemplo, não só o óleo, não só o farelo, mas você pode ter aditivos produzidos pela soja. É só uma questão de você fazer a transformação, que não é banal, claro que não, né? Mas nós estamos no Paraná e no Brasil, no São Paulo já faz isso em citro, já faz em cana, né? Nós estamos preparando para fazer em soja, feijão e cuidar também dos solos. Então, quando você estudou agronomia, os solos era uma coisa que você arava, né? Cortava para plantar, botar adubo, que vai cada dia mais caro. E a gente hoje não, a gente hoje fala em saúde dos solos. E eu percebo que isso ainda não está sendo, né, tão estudado, tão enfatizado, porque a gente pode ter plantios, né, plantações, com um manejo do solo muito diferente do que tem sido, né? E com isso usar menos fertilizantes, menos defensivos agrícolas, enfim, essa questão dos micro-organismos e a interação com planta, isso é a tônica hoje da agronomia. E eu vejo que os currículos não estão acompanhando isso como deveriam. Às vezes, numa universidade acompanha, na outra não acompanha. Então, é lamentável essa situação, sabe, Roberto? Evaldo, você está me dando uma notícia preocupante, né? Não é só que os currículos não estão inteiramente preparados para a modernidade, mas isso, agora estou te perguntando, uma outra pergunta. Isso tem reflexo na pesquisa agrícola brasileira? Nós estamos bem na pesquisa agrícola brasileira ou está faltando alguma coisa adicional? Está faltando dinheiro. Pesquisa está cada dia mais caro, né? Sem dinheiro você não faz ciência e sem ciência você não faz uma nação. Não tem nação nenhuma do mundo que se desenvolveu sem o desenvolvimento da ciência, né? Então nós estamos carecendo de dinheiro, porque hoje você usa muitos equipamentos, você usa muito reagente e as coisas são caras, né? Mas você ainda tem, vamos pegar Piracicaba, que a gente conhece muito, e Viçosa, que eu conheço mais, onde você tem pesquisadores que você não acha no mundo, de tão bom que é, e que luta para fazer uma ciência da melhor qualidade que tem os seus estudantes.
né, de mestrado, doutorado, de iniciação científica. Então, nós temos muito talento. Eu fico muito feliz com isso. Só que esses talentos estão indo para o exterior, né? As multinacionais estão levando, né? Nós estamos perdendo esses jovens talentosos em áreas estratégicas como genômica, como a questão hídrica, enfim, questões climáticas na agricultura. Nós temos muita gente boa. Eu fico assim encantado de ver determinados trabalhos que estão sendo feitos e a capacidade desses jovens de lidar com inteligência artificial, com volume de dados, né? Mas nós temos uma infraestrutura complicada muitas vezes também. Quando a gente fala em dados na agricultura, nós precisamos de computadores de alta performance. Nós não temos. Temos poucos, São Paulo tem mais. Eu fico encantado com o teu entusiasmo, viu, Evaldo? Acho importante esse entusiasmo que você tem. Infelizmente, o tempo está acabando. Eu preciso fazer uma última pergunta para você, rapidinha. Como é que você vê esse negócio de ensino à distância para agronomia? Como é que é, Roberto? Ensino à distância, EAD em agronomia. Não, isso tem que existir, porque é muito... O vídeo, o aluno hoje quer ver vídeo. Agora, não pode ser um curso de agronomia e educação à distância. Isso não tem condição. Você tem que ter pérolas, você tem que ter matérias que o aluno possa acessar, porque ele vai acessar. Se ele não acessar o seu vídeo, ele vai acessar de um outro professor ou de um outsider, inclusive de universidades americanas. Não tem nada de errado com isso, né? Agora, não pode ser um currículo baseado em educação à distância, sem que normalmente fica, muitas vezes, a gente sabe disso, atrás de mensalidades, né? Isso tem que ser coibido, né? Em todas as profissões tem que ser coibido. Esse é um passo que o país está lerdo, né? Eu não vejo ação, não é questão desse governo ou aquele governo. Eu vejo que o país não está assim, valorizando, né, o dia a dia do nosso estudante, como precisa, como você vê na China, como você vê na Índia, como você vê em outros países, e que preparando realmente o jovem para essas transformações gigantescas, né? E também na área de equipamentos. Eu fico muito preocupado quando vejo universidades que ainda estão com os notebooks, essas coisas, não tem um computador de alta performance, né? Como é que você vai trabalhar com inteligência artificial se você não tem computador minimamente, não precisa ser grande, mas um computador com uma velocidade razoavelmente importante para o desenvolvimento científico, tecnológico e aprendizado. E lembrando que não estou falando de computadores quânticos, nós não temos computação quântica no país, né? Assim, a não ser experimental. Mas é muito preocupante isso. Eu acho que a gente está descuidando um pouco da formação dos nossos jovens, dos nossos agrônomos, né? E educação à distância, sem aula prática, porque o forte da agronomia é a aula prática. Como é que você vai fazer educação à distância com aula prática? Tá certo. Não tem condição. Bom, Evaldo, olha, essa conversa foi muito boa, mas ela tem dois lados importantes, viu, Evaldo? Eu quero te agradecer muito pelos dois lados que você colocou. Um é o teu entusiasmo, tua certeza de sucesso da agronomia brasileira. E outra é a preocupação com relação à formação dos nossos estudantes ainda, que cria um vácuo nessa condição. Temos que trabalhar muito nisso aí. Então, eu estou muito confiante que você, na ABCA, vai tocar isso para frente. Evaldo, muito obrigado por essa conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Conte sempre conosco, aqui comigo e com o Republicano também. Estou à disposição sempre, tá bom? Tá bom. Agora, o que a gente faz é pela academia. A academia nos proporciona essa oportunidade. Por isso, a Academia Brasileira de Ciências Agronômicas é muito forte, muito importante. É isso aí. Vamos para frente. Obrigado, Evaldo. Um abração. Um abraço. Obrigado. Ó, gente, uma mensagem do Dr. Evaldo Vilela. Reitero aqui. Um país sem ciência não tem futuro. Um país sem cientista não tem ciência. Um país sem educação não tem cientista. Caímos sempre naquela questão, educação. Até a próxima, se Deus quiser.